Como muitos de vocês me pedem para falar mais sobre finanças aqui, eu resolvi fazer esse vídeo mais uma vez, só que dessa vez trazendo alguns conselhos que eu gostaria de ter escutado e ninguém me falou quando eu precisava deles. Eu não quero trazer só as minhas experiências, eu também quero trazer um pouquinho sobre o que eu faço para guardar meu dinheiro, o que eu faço com meu dinheiro, onde que eu deixo meu dinheiro e explicar de uma forma muito simples para vocês a respeito de alguns investimentos. Alguns de vocês não sabem, mas muitos de vocês sabem, eu sou formada em contabilidade pela UFSC lá em Florianópolis e eu trabalhei com isso pelo menos nos últimos 10 anos aí da minha vida, quase. Então, se tem de uma coisa que eu entendo é de dívidas e finanças, porque são muitos anos da minha vida trabalhando com isso. Esses dias eu tive uma longa conversa com amigas muito próximas para explicar um pouquinho para elas por que o dinheiro delas não estava sobrando no final do mês, o que estava acontecendo. E aí, quando a gente teve 20, 30 minutos de conversa, aí veio aquela coisa na cabeça delas assim, e elas exatamente falaram, tá, agora eu sei pra onde tá indo meu dinheiro, o que é que eu vou fazer daqui pra frente. Porque muitos de nós não queremos enfrentar esse monstro, que é ver o que tá acontecendo no nosso dinheiro. Hoje você vai seguir alguns conselhos e você vai começar a entender isso. Quero também que no final desse vídeo vocês entendam que investidor não é quem tem 100, 200, 300 mil, não. A partir do momento que você coloca 10 reais pra investir, você já é investidor também. Então vamos lá de uma vez por toda pra você começar seu 2026 de uma forma diferente, seguir esses conselhos, vai mudar a sua vida financeira. Então já peço logo o like, se inscreve aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Esse tema aqui de finanças, como muitos de vocês pedem quando eu faço vídeo sobre isso, porque querendo ou não, todos os meus vídeos tratam um pouquinho a respeito de finanças, não vou falar especificamente de finanças. Vocês podem mandar recomendações de vídeo lá no meu Instagram, que é Juleivas, vocês já sabem, eu tô lá pra responder todo mundo, faço o máximo que eu posso pra trazer muitas coisas que vocês me pedem pra cá. O meu clube do livro tá na descrição, então se vocês quiserem fazer parte, inclusive o livro que eu vou falar aqui muito, que é a psicologia financeira, foi tema do meu clube do livro durante o mês de outubro, se eu não me engano, mas enfim, entrem porque é muito legal. Esse vídeo aqui vai ser uma coisa muito rápida, muito simples, eu não quero usar nenhum jargão complicado, porque eu sei que nem todo mundo entende de finanças, e se eu ficar falando coisas difíceis pra vocês, vocês não vão querer começar a investir. Então eu quero falar aqui o que é que você vai fazer pra separar o seu salário, seja ele 2 mil, seja ele 3 mil, seja ele 10 mil, porque muita gente recebe um monte de dinheiro e mesmo assim não tem nada. Vou explicar pra vocês a diferença de renda fixa, renda variável, o que é que são fundos imobiliários, o que é ação, o que é LCI, LCA, CDB, enfim. Eu falei aqui pra vocês também que esses livros que eu falo de finanças, porque eu era uma pessoa muito preconceituosa com esses livros de finanças, né? Eu já falei aqui várias vezes, livros de não ficção especificamente, porque muitas pessoas verem como se fosse a coisa mais simples do mundo você virar milionário. Tipo assim, pare de ser pobre agora, é só você parar de ser pobre. Junta 100 mil aqui agora, é só você juntar 100 mil. E não é assim que funciona, e eu já quero deixar logo claro pra vocês que eu gosto muito desses livros, A Psicologia Financeira, que trata a respeito do comportamento humano e não como você vai investir, porque vocês vão ver, eu vou falar aqui sobre, porque o seu comportamento vai mudar tudo. E também tem um livro que foi de um professor meu, que se chama A Árvore do Dinheiro, é do meu professor Jurandir, lá na faculdade, e eu agradeço muito a ele, Jurandir, se você estiver vendo esse vídeo em algum momento, porque, e se você já for aluno também do Jurandir, ele moldou muito as nossas cabeças quando estava ali na faculdade em como você deveria começar a investir. E esse livro A Árvore do Dinheiro eu super recomendo porque ele também explica de uma forma muito simples a respeito de dinheiro, de comportamento, de finanças. Se você é um iniciante total como eu era muitos anos atrás, então você vai investir o seu dinheiro já essa semana. Eu quero que você saia desse vídeo aqui, escute bem o que eu tô falando e comece a investir o seu dinheiro também. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é, você tem que entender o seu comportamento antes de você começar a investir. Você precisa seguir esse conselho aqui inicial, que ele é o alicerce de tudo. Sem isso, você não vai conseguir partir para os outros passos. Eu gostaria muito de ter escutado isso antes, porque eu achava que magicamente ia vir aquela coisa na minha cabeça, eu ia saber investir tudo. Só que pra mim, e eu sei que pra vocês também, não adiantava se eu estivesse ganhando 500 reais ou 10 mil reais, eu sempre ia estar gastando dinheiro absurdamente e falando a mesma coisa. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Mas aquilo ali é uma coisa de culpa minha. E eu diria que o seu comportamento é 80% do que vai ditar o teu sucesso financeiro, inclusive. A gente fica o tempo todo se sabotando. Eu tenho medo de investir. Eu tenho medo de perder tudo. Eu tenho medo daquilo. Eu tenho medo disso. E você nunca começa. No livro da Psicologia Financeira, tem 19 capítulos. É um livro bem curtinho, inclusive. Recomendo muito que vocês leiam. É muito bom. E esses capítulos são formados de várias histórias de muitas pessoas que ele vai narrando, enfim, coisas que ele foi aprendendo, lendo e contando histórias de pessoas reais, como eu, como você. E um desses capítulos se chama Nunca é Suficiente. Nesse capítulo ele conta a história de pessoas que tiveram fortunas milionárias, herdeiros, empresários, enfim, que sejam pessoas que tinham muito dinheiro e mesmo assim perderam tudo. Eram pessoas que estavam lá com 1 milhão em um dia e no outro dia pessoas que estavam na rua. E ele explica muito sobre a inflação do estilo de vida. E basicamente você ganha aí o seu aumento de 20%, 10% que seja. Só que em vez de você guardar esse dinheiro, você vai pensar, eu vou gastar todo esse dinheiro. Você vai comprar um carro melhor que você não precisava, um carro mais caro,
caro, só que o seu carro que você tem já é bom. Você não precisava de outro carro. Você vai pegar e ficar viajando todos os meses sem pensar no absoluto nada. Você simplesmente quer aproveitar aquele dinheiro que você não estava contando com ele. Resultado, o teu salário vai aumentar, só que você está no mesmo buraco financeiro, porque tudo que você ganhou a mais, no lugar de você guardar e aproveitar aquilo que você não estava esperando, você simplesmente pensa, vou gastar mais. Eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas que elas recebem muito dinheiro, elas não têm nada. Tudo delas é pra mostrar. Eu não tô falando aqui de deixar de viver, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que viaja muito. Então, se eu sei que eu vou viajar, por exemplo, eu quero ir pra tal lugar mês que vem ou esse ano. Então, eu vou poupar o meu dinheiro e eu sei que eu não vou ficar gastando igual eu gastava antes pra completar essa viagem. Só que investir é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu não penso simplesmente assim, eu quero viajar. Então, todo o meu dinheiro do meu salário vai ser pra essa viagem. Eu sei que tem meses excepcionais, que você pode, sei lá, acontecer alguma coisa, só que isso não deve ser regra. O que é regra na vida de muita gente, porque eu conheço gente que é assim. Eu tenho certeza que vocês também, inclusive, comentem aqui. Pessoas que têm carro, que têm casa, que têm tudo, não tem um centavo na conta e tudo que elas têm ali, basicamente, um mês, se elas ficarem sem receber o salário, elas vão perder, porque é tudo parcelado em zilhões de vezes. Sabe aquela expressão de viver de cheque em cheque, que é nos Estados Unidos que eles chamam de paycheck em paycheck, que é de folha de pagamento em folha de pagamento. Então, todos os meses, se você ficar um mês sem receber o seu salário, se você for demitido, se você acontecer qualquer coisa, você não consegue pagar o seu carro, a sua casa e você vai perder tudo que você acha que é seu e não é. O dinheiro não te traz felicidade, mas ele pode te levar até ela, porque o dinheiro vai te dar liberdade e vai te dar segurança. Tem coisa que mais te liberta do que você poder dizer um sim e você poder dizer um não. Eu sempre bato muito nessa tecla. É igual aquele livro da Joana Moore, Se Eu Parasse de Comprar, que ela fala que não tem poder nenhum melhor do que você dizer um não quando você quer. Inclusive, no livro, ele sugere um exercício para que você faça. Escreve uma lista de 10 coisas que você gosta de fazer, passear no parque, fazer um exercício, qualquer coisa que não envolva você ficar gastando todo o seu dinheiro. Quero mostrar aqui pra vocês uma planilha que eu tenho. Diversos aplicativos pra isso, mas você pode construir uma planilha do zero. Inclusive, já deixei aqui pra vocês em outro vídeo uma planilha que eu uso totalmente de graça. Vocês podem baixar lá. Vou colocar aqui nos cards esse vídeo, enfim. Tá colocando esses gastos, separa. É uma necessidade? É um investimento futuro? O que é que eu vou fazer com isso aqui? O que é que eu tô gastando com esse dinheiro? Igual quando eu tava conversando com minhas amigas, porque a lista delas do cartão de crédito, enfim, todo o salário estava indo pra Uber. Aí a gente conversou sobre assim, tá, amiga, é falta de planejamento, porque se você acordar mais cedo, você não precisa pegar Uber. É simplesmente porque você pensa, eu vou acordar mais tarde, e aí eu fui fazendo com a minha amiga, o 15 horas, 20% do salário dela estava indo todo pra Uber. Pensem isso. Olhem só, é uma planilha bem simples que vocês podem fazer, tá? Coloca aqui uma planilha qualquer, enfim, não precisa ser tão elaborada assim. E aí você vai colocando suas contas, investimentos, salário, você vai fazendo subcategorias pra falar o que é tal coisa, e você vai colocando seu salário. Não precisa ser uma coisa muito complexa. Cria do seu jeito, tem vários aplicativos pra isso vai te ajudar demais. Mas primeiro, o comportamento. E a gente segue pro segundo conselho que eu preciso dar pra vocês, que é separe seu dinheiro do salário com uma regra muito simples e invista todos os meses. E eu uso há muito tempo a regra, dos 50, 30, 30. Na verdade, às vezes eu invisto muito mais que isso, mas é uma regra que você pode usar para você começar. Isso você deve ter ouvido falar 1 milhão de vezes, porque muitos investidores dão essa regra e realmente é a coisa mais simples que você pode fazer para começar a guardar o seu dinheiro. O que consiste aí? Não importa o salário que você ganha, isso aqui funciona para todo mundo, você pode fazer isso de acordo com o seu salário. Se você recebe, por exemplo, 3 mil reais líquidos, o que é que você vai fazer? Você vai pagar 50% do seu salário para pagar necessidades, que não é luxo, é para pagar suas necessidades. Por exemplo, você vai tirar os 1.500 aí do teu salário de 3 mil. Você entra na parte de pagar aluguel, pagar gás, pagar supermercado. E eu quero falar pra vocês também uma coisa que muita gente fala assim, é impossível pagar aluguel com 1.500 reais. 1.500 reais não tem como eu pagar meu aluguel e pagar outras coisas. Só que assim, gente, vamos lá. Você tem que viver conforme o seu salário deixa você viver. Não tem como você receber 3 mil reais e você querer pagar um aluguel de 2.500. É inviável. E sabe por que eu digo isso pra vocês? Porque eu também já fiz isso. Eu ganhava 1.000 reais no meu estágio. Eu morava lá em Florianópolis. Eu queria viver perto da faculdade, no momento ali que eu tava na minha vida, e 600 reais do meu salário era pra pagar aluguel. Olha o que me restava pra eu passar o resto do mês. Era o que eu tinha, 400 reais. Porque 600 estava indo pro aluguel. Por quê? Porque eu morava perto da faculdade. Até que chegou um momento da minha vida que eu falei assim, tá, não tem como eu morar perto da faculdade, porque todo o meu salário tá indo pra isso, eu não vou conseguir guardar 10 reais por mês que seja. De verdade, eu juro pra vocês, eu não conseguia comprar um pacote de bolacha depois que eu gastava minhas coisas. Aí eu falei assim, tá, eu vou ter que morar mais longe. Vou gastar com ônibus, que o valor do ônibus, nem lembro quanto era na época, mas não chegava nem perto do valor que eu pagava de aluguel. Então eu não pagava mais 600 reais de aluguel num quarto. Eu aluguei uma kitnet só pra mim, lá longe, enfim, era 400 reais, se não me engano. Era, tipo assim, muito longe da faculdade, eu tinha que pegar 2 ônibus, isso e aquilo. Só que eu
sabia que ou era aquilo, eu iria passar fome. Então, eu precisava fazer isso. Então, eu preciso lembrar que pra vocês que você não pode viver uma vida que não condiz com o seu salário, porque você sempre vai viver de salário em salário se você fizer isso. Então, lembra, 50% para pagar suas necessidades básicas. 30% do seu salário você vai separar aí para pagar os seus desejos, que é você também ter uma vida social, você também sair de casa, você também viver. Porque não tem como você pagar e guardar todo o seu dinheiro, é impossível. Eu sei que muita gente faz isso, mas eu não quero começar dizendo para você que tem uma vida para pegar todo o seu dinheiro e guardar e ficar naquele programa do Muquiranas. Porque todos os livros que eu leio sobre finanças falam a mesma coisa. A partir do momento que você só pensa em guardar e você não vive a sua vida, você tá fazendo tudo errado. Eu entendo que tem que ser esse momento da vida que a gente simplesmente entra num hiperfoco ali pra fazer alguma coisa, só que você não pode levar a sua vida desse jeito. Você só tem uma vida. Porque seguindo as estatísticas, você vai viver pelo menos até os 80 anos. Então não pensa que você vai morrer com 20 anos, não. E vai sair gastando tudo, porque eu já fui assim um dia. E veja bem, pois é. Aí você separa esses outros 30% pra delivery, você pagar seu Spotify da vida, o seu Netflix, Amazon Prime, a sua academia, sair com seus amigos, esse tipo de coisa, mas também não extrapola. É 30%. 50%, 30% e os 20% pra você guardar e investir. Se você achar que 20% é muito, por exemplo, você pode pegar 10%, porque daí você pega esses 10% que restante ali e coloca aí para suas contas fixas, se você precisar. E aí outra coisa aqui, se você tiver um salário menor, por exemplo, ajusta isso. Coloca, por exemplo, mais para os seus gastos fixos que você precisa e coloca 10% ou 5% para investimento. Só que você tem que pensar que você não pode deixar de investir. Tem que ter uma parte do seu salário que vai ser para investimento. Você vai fazer isso porque vai mudar a sua disciplina. A partir do momento que você não tem essa disciplina, você simplesmente fala assim, vou guardar o que resta aqui. E aí te resta R$5. O que é que você fez com o resto? Você pensou, vou gastar com iFood. E é isso. Não faz isso. No dia que receber o seu salário, por exemplo, você já sabe o que você vai gastar, o que você tem que tirar, o que você vai pagar as suas contas. Você já vai tirar a sua parte e investir. E tem tudo no aplicativo dos bancos. Quando você receber o seu salário, você vai lá. Tem uma aba só de investimentos. E aí, eu sempre falo pra vocês do poder dos juros compostos, porque eu sei que muita gente fala assim, Julia, mas eu só posso botar R$30. Coloca R$30, depois mais 30 e depois mais 30. E você vai pegar na disciplina e você vai querer guardar mais e mais e mais. Você vai ver o seu dinheiro crescendo. É como se realmente fosse uma árvore, uma plantinha que você vai regando e ela vai crescendo. Pra falar pra vocês, vamos supor que você invista, sei lá, R$500 por mês. Se isso tiver, por exemplo, em média aí de 10% de rendimento ao ano. Em 5 anos, você vai ter, sei lá, quase 40 mil, 37, 38 mil. Em 10 anos, isso vai ser mais de 95 mil. Em 20 anos, quase 340 mil. Tô fazendo uma matemática bem básica, mas só pra vocês verem o poder dos juros compostos, como isso vai crescendo. Muita gente fala assim, pra mim, nem que eu passar minha vida inteira juntando dinheiro, eu nunca vou ter 100 mil na conta. Quando você chega nos 100 mil, é aí que o dinheiro começa a crescer absurdamente. Só que você tem que ir construindo isso aos poucos. Não precisa exatamente, eu não tenho como juntar 100 mil. Comece com seus 20, comece com seus 30, comece com seus 50, porque foi assim que eu comecei também. A primeira vez que eu guardei dinheiro foi, sei lá, 20, 30 reais. E foi assim que eu fui criando disciplina. E aí você não vai fazer, por exemplo, uma pessoa ganhando a loteria, tudo muito fácil, tudo muito rápido. Vocês sabiam que pelo menos 70% das pessoas que ganham a loteria em 5 anos, elas estão sem nada? Pois é. Conselho 3 que eu vou dar pra vocês, pra se você estiver começando, que foi a coisa que eu fiz. Comece a investir na renda fixa. E eu segui esse conselho há muitos anos, que eu não entendia nada de investimento. O primeiro investimento que eu fiz foi em renda fixa, porque eu só conhecia a poupança, por exemplo. Eu não sabia como é que era. Eu lembro que 5, 6 anos atrás era mais difícil, não abria o aplicativo do banco que tinha lá a aba de investimentos, você tinha que sair procurando, era bem mais complexo. Só que hoje em qualquer banco tá na palma da sua mão, você abre e tá lá a abinha de investimento, tem uma listagem gigante de tudo que você pode investir. E aí no livro da Psicologia Financeira, o Morgan, ele até fala, né, o autor, que a renda fixa é tipo um playground ali pra criancinhas, né, uma coisa para novatos, que você vai, tipo, andar de bicicleta com rodinhas, porque você vai aprendendo o que é que você tá fazendo. E você se sente muito mais seguro e confiante com o tempo. Renda fixa basicamente são títulos que você empresta seu dinheiro aí pro banco, pro governo, ou então para empresas. E aí você recebe seu dinheiro de volta, né, que são juros com taxa básica aí, que pode ser a Selic ou CDI. Tô explicando para você de uma forma bem simples para que você entenda os conceitos. O Fundo Garantidor protege até 250 mil que você tem investido aí por CPF. Então você sempre fica assim, eu tenho medo disso, aquilo. Eu sei, porque a gente já passou por momentos horríveis no Brasil com isso, né, mas tem o Fundo Garantidor aí para garantir o seu dinheiro. E vou explicar para vocês aqui novamente, porque eu lembro que eu já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre isso, mas de forma bem rápida, de forma bem simples para vocês entenderem. Júlia, pelo amor de Deus, o que é CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, famoso. Ele é um título de curto prazo, que é algo que os bancos pegam e, tipo, ficam emprestando dinheiro entre si. E a taxa média desses empréstimos é conhecida como a taxa CDI, que serve como indicador para a maioria dos investimentos em renda fixa que vocês vão ver. Então, se vocês abrirem o banco, tá lá, 96% da CDI, 100% da CDI, não sei o que da CDI, 105% da CDI. Então, CDI é isso. E aí, eu vou explicar para vocês rapidamente o que é essas coisas aí de renda fixa. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. O banco vai
vai usar o seu dinheiro para emprestar dinheiro para os clientes e vai te pagar os juros. Lembrando que CDB tem imposto de renda, LCI e LCA. LCI é a letra de crédito imobiliário e LCA é a letra de crédito de agronegócio. É muito parecido com o CDB, só que aí o que rege ela é os imóveis e o agronegócio. E lembrando que LCI e LCA não tem imposto de renda. E aí, por que eu falo para vocês quando você for começar com isso? Porque vai te dar uma confiança, uma coisa que você vai saber o que é que você está fazendo. Abre lá o banco, vê LCI, LCA, CDB, qualquer renda fixa que você gostar, enfim, quiser se aprofundar mais, investe seu dinheiro 10, 20, porque aí você vai ver como é que funciona e vai ver que é muito mais simples do que você pensava, porque eu achava que investir fosse um bicho de 7 cabeças. Você vai abrir o banco e vai estar lá. E a coisa que eu digo para vocês é para evitar banco muito pequeno que não tem garantia do fundo garantidor de crédito, porque assim, eu acho meio perigoso, mas o dinheiro é seu, você faz se você quiser. Só tô dando aqui os meus conselhos, que foram coisas que eu gostaria de ter escutado. E fazendo tudo isso vai te dar paciência, porque você vai ver que o dinheiro vai construindo aí com o tempo e vai te dar a confiança, porque você vai saber o que você está fazendo e aprender muito mais sobre isso. O conselho 4 que eu te dou quando você já estiver cansado de só renda fixa, já tiver entendido tudo, pense em investir em renda variável. Pense o que você vai fazer para diversificar o seu dinheiro. E eu não falo nem só de renda variável, mas realmente uma diversificação de dinheiro. Eu só fiz quando eu me sentia muito seguro e confiante para investir meu dinheiro em outras coisas que não fosse renda fixa, e você, a partir do momento que você se sentir seguro, você vai conseguir diversificar o seu dinheiro. E eu digo pra vocês, né, gente, que funciona pra mim, que funciona pra fulano, pra ciclano, talvez não funcione pra você. Não tem como eu virar pra uma pessoa que quer ter uma vida estável, com garantia tudo aquilo, e tá no final da vida e falar pra ela colocar tudo em ação. Então tenha muito cuidado com isso, porque existem essas casas aí de investimento que eles não sabem o perfil da pessoa, eles vão querer simplesmente ganhar em cima daquilo e falar pra você colocar o seu dinheiro em X ação, e você coloca tudo que você tem naquilo, e aí você perde tudo, porque é o que eu tô falando, renda variável é uma coisa muito volátil. Vocês já assistiram um filme do Lobo de Wall Street? Pois é. Então, aquilo ali fala muito sobre ações. E aquela parte que eu já trabalhei com auditoria, então eu trabalhava com várias empresas que estavam na bolsa de valores, e qualquer coisa que acontecia, uma simples notícia, uma simples linha, uma simples coisa do balanço, qualquer coisa que mudasse, qualquer notícia, qualquer coisa que acontecesse, realmente, a empresa podia ir pro céu ou podia ir para abaixo da linha do pré-sal, dependendo do que acontecesse. Então você tem que ter ciência disso. E como eu falo, não é para todo mundo. Então se você se sentir seguro, confiante, quiser fazer isso, você pode começar a investir em renda variável e diversificar seus investimentos. Tem uma pessoa que me pediu para falar sobre fundo imobiliário. Fundo imobiliário é como se você virasse tipo um sócio de prédios ou de alguma coisa do tipo aí, de imóveis. E assim, é uma coisa mais complexa e vocês têm que pesquisar a respeito disso quando eu falo de diversificar a renda. Porque tem toda uma questão de cotas e disso e daquilo, então você tem que estudar bem mais para entender sobre. Assim como também renda variável. Conselho 5 que eu vou dar para você é: começa hoje, porque você não vai parar mais. Começa hoje, termina esse vídeo e abre o teu aplicativo do banco e investe 10, 20, 30 reais que seja. Você vai ver que isso não é um bicho de 7 cabeças, que você vai mudar a sua vida financeira, que você precisa seguir esses conselhos do seu comportamento, mudar o seu estilo de vida para você entender mais sobre finanças. Porque se você continuar nesse limbo falando que amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, vai aumentando seu salário, você vai gastando mais, você continua sem nada. Caso você seja demitido ou que você acontecer qualquer coisa, você não tem uma reserva de emergência, você não tem um dinheiro pra passar um mês que seja sem receber salário, uma semana, eu sei que tem gente que não tem dinheiro pra ficar uma semana sem salário. Então assim, comecem hoje e tomem muito cuidado com a vida financeira de vocês, não desperdicem o tempo, comecem agora. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma a esclarecer algumas coisas que vocês me perguntam e que esses conselhos mudem a vida de vocês em 2026, pelo amor de Deus, não deixem pra depois, comecem já. Me deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, o que é que vocês querem que eu fale mais sobre, que eu vou ficar muito feliz de ler. Um beijo.